E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito de tudo que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil. No episódio de hoje eu quero fazer um review de um filme que eu assisti e que me deixou, assim, cheio de vida. Um filme belíssimo. É o filme Dias Perfeitos. Já quero avisar que esse podcast vai ter spoilers, então se você se preocupa muito com spoilers para esse podcast, vai lá nas plataformas digitais, procura onde você vai achar o filme Dias Perfeitos. Você sabe que os filmes eles mudam de plataformas. É, assista esse filme e depois você volta aqui. Agora, se você não liga, fica aqui comigo, que eu vou falar, né, a respeito do filme, claro, e depois eu quero falar ao final de três coisas que nós podemos aprender com esse filme. Bom, o filme Dias Perfeitos é uma produção de 2023, uma produção japonesa barra alemã, dirigido pelo excelente Wim Wenders, que eu fiquei assim abismado com a capacidade de trabalho desse diretor. Ele também produziu e fez o roteiro, mas aí ele teve a ajuda de Takuma Takasaki, então é uma coprodução e também um co-roteiro. E basicamente a história é a história de um homem chamado Hirayama. Esse homem é um senhor já de uma idade já avançada, já passou a meia idade. Ele trabalha fazendo faxina num projeto chamado The Tokyo Toilet, que são banheiros públicos que tiveram um design arquitetônico, não sei se essa palavra existe, um design de arquitetura novo, e esses banheiros ganharam aí um projeto muito interessante. Isso acontece em Shibuya, Tóquio. Então, esse cara vai todos os dias limpar esses banheiros. O filme basicamente vai mostrar a rotina do Hirayama. O Hirayama é um homem muito simples. Então, assim, até quando eu assisti o filme, eu fiquei com a sensação daquela música. Todo dia ela faz tudo sempre igual, porque você vai acompanhar a rotina dele acontecendo. E ele realmente ele repete a sua rotina todos os dias. É um filme lento, é um filme que é um drama, você não vai ter fortes emoções ou grandes coisas acontecendo. E é justamente aí que o filme se torna muito bonito. É, eu quero falar mais a respeito do filme, mas eu quero fazer algumas observações rapidamente aqui do que eu achei. Assim, direção incrível, fotografia absolutamente linda. Eu fiquei com muito desejo de visitar Tóquio depois disso assim, com certeza, se eu for a Tóquio, né, já é um desejo meu, mas eu vou até Shibuya, que é esse bairro, né, onde tem esses banheiros, porque os banheiros são incríveis. Você vai ver no filme que tem um banheiro que é todo transparente, e quando a pessoa tranca a porta, perde a transparência, né? Fica tudo fechado. E não só esse, né? Tem os outros que são lindos. E durante o filme você vai vendo o Hirayama indo limpar esses banheiros, né? É muito bonito acompanhar a direção, o jeito que é contada a história, né? O primeiro dia ele é longo, mas depois começa a encurtar porque as coisas vão acontecendo durante essa rotina. Então, assim, é lindo. O filme é lindo, assim. Plasticamente ele é muito bem feito. O ator é incrível, incrível, incrível. Esse ator ele é muito bom. Ele tem uma capacidade de atuação com o olhar que, assim, é, é muito, muito, muito bom ator. É de se destacar. Realmente o cara fez, acho que, um trabalho impecável. Você consegue entender mesmo que o ator tá, né, o personagem tá sentindo muito com o olhar desse ator. O nome do ator é Koji Yakusho. Então, assim, já ganhou um fã, de verdade, um ator excelente aí, um ator japonês. E ele trabalha muito bem com o olhar. Fica a dica aí de você reparar nisso a próxima vez que você assistir, ou se você não assistiu, perceba isso. É, uma coisa que me chamou muita atenção e faz parte de toda a narrativa do filme é a trilha sonora. O Hirayama ele tem toda uma questão com a música. Ele ouve fitas cassetes. E então a música faz parte da história ao mesmo tempo. Então você começa com uma música incrível, depois essa música vai se repetir numa versão japonesa e termina com uma música absolutamente incrível e com um close no Hirayama que é de chorar. É simples assim. Agora voltando para a história do filme, o Hirayama todo dia acorda com o farfalhar das folhas que tem alguém varrendo. Isso é madrugada ainda.
Ele desperta, pega um livro, lê o livro, desce, escova o seu dente, faz a sua rotina de cuidar das suas mudas de planta, vai para o seu carro, pega o seu café, toma o seu café dentro do seu carro, ouve uma música enquanto vai até um banheiro público e começa a limpar. Hirayama faz um trabalho impecável de limpeza. Ele é questionado, inclusive, por que, que ele faz isso, já que vai sujar, por que, que ele se dedica tanto, por que, que ele tem os próprios materiais. E a gente vai entendendo ao longo dessa rotina que esse homem é um homem muito simples. Ele realmente faz tudo o que faz com muito esmero, com muita dedicação. Ele gosta de cuidar das suas plantas, ele sente prazer em ver que o dia está bonito. Ele tem um carro que ele usa especificamente para ir trabalhar. Mas tirando o ambiente de trabalho, o Hirayama é um homem que vai pedalar sua bicicleta e sentir o vento, sentir a chuva. Ou seja, ele vai experimentar a vida de uma maneira muito rica e bem estoica. Ele é um homem simples, você vê que ele não é apegado à tecnologia, embora o filme seja nos dias atuais, as pessoas já têm Spotify, as pessoas têm celular. Ele carrega uma câmera analógica que ele tira foto das copas das árvores no lugar onde ele almoça praticamente todos os dias. É dentro dessa rotina que você vai entendendo a simplicidade do Hirayama. E o Hirayama vai encontrando algumas pessoas durante a sua jornada. E é justamente aí que a gente começa a entender o desenrolar da história, o que é que está nas entrelinhas, como esse homem se comporta diante da vida. O Hirayama faz a sua rotina de tomar banho em um lugar público e toma um bom banho e desfruta a água. E ali tem pessoas que o veem todos os dias. Os banheiros públicos ali do Japão tem provavelmente uma água aquecida onde eles entram e ficam ali um tempo, né? Desfrutando mesmo desse banho termal. Ele também revela as fotos em um lugar já cotidiano. Ele tem a sua livraria onde ele é cliente. Ele ele tem os amigos onde ele vai jantar num certo restaurante, todo dia é recebido pelo mesmo funcionário que diz está aqui a sua recompensa pelo seu dia de trabalho. Ele tem um outro restaurante que ele vai, onde ele tem um certo tipo de relação, um certo tipo de flerte com a atendente, que é essa que faz a versão cantada da música. Também excelente atriz, muito boa participação. Ele tem um companheiro de trabalho que é um jovem, cheio de manias e conversa o tempo todo com ele, mas ele pouco fala. E essa história vai ganhando muito, muito corpo nesses encontros. E é muito interessante a maneira que o Wim Wenders decidiu contar a passagem dos dias. Todo dia, quando o Hirayama vai dormir, a gente percebe que ele está sonhando. Os sonhos, eles são sempre em preto e branco e tem muitas sombras. E fica ligado aqui na sombra que eu vou voltar a falar depois a respeito. Então ele tem esses sonhos que são esses resquícios do que acontece no seu dia, esses encontros, e aí a gente vai vendo o tempo passar e vai entendendo muito mais da história desse homem que leva a vida de uma maneira super simples. E o filme te mostra o quanto ele é feliz de ter essa vida, o quanto ele é realizado. A ideia de sucesso para o Hirayama é viver essa vida de uma rotina que vai totalmente contra tudo que nós vivemos hoje em dia e pregamos hoje em dia. Uma rotina de muito trabalho, exaustivo, uma rotina de que você tem que ter sucesso, você tem que postar o tempo todo. E o Hirayama ele já está numa outra velocidade, ele está realmente desfrutando a vida. Bom, eu já disse que os encontros é que faz com que a história rode. E ele tem vários encontros que são significativos. Ele encontra uma pessoa em situação de rua, onde ele tem uma relação e ele consegue tratar essa pessoa com o mesmo respeito que ele trata qualquer outra pessoa. Aliás, respeito é uma palavra muito importante na história do Hirayama. Quando ele entra num jardim, ele reverencia o jardim. Eu lembro que quando eu li o manual do chá japonês, que tem um manual do chá, tem todo um ritual do chá. As portas das casas de chá são baixas para que você entre curvado, demonstrando respeito. Então ele demonstra respeito, ele pede a permissão para tirar uma muda dessa árvore, já que ele é um amigo da árvore. Ele é um homem que ajuda uma criança num desses banheiros públicos que está
perdida. E é interessante porque a mãe, toda preocupada, mal agradece esse homem que acabou de encontrar o seu filho, mas o filho sim agradece. Então essas conexões de olhares que o Hirayama tem, a conexão que ele tem lá com o pessoal do restaurante, a conexão que ele tem com o funcionário, a conexão que ele tem com o cara do banho, que o cara tá lá com calor dormindo, ele vai lá e abana o cara. Esse homem que ele é tocado pelas relações humanas. Até que certo momento a sua sobrinha vem para sua casa. E aí a rotina do Hirayama vira de ponta cabeça, porque a casa é muito pequena e muito simples. Então o Hirayama ele vai dormir num lugar terrível, ele fica lá dormindo todo esmagado. E aí você vê o quanto que ter alguém dentro da sua rotina faz com que as coisas mudem, a ordem muda. Mas de alguma maneira é na relação com essa sobrinha que a gente vê que existe um homem muito doce, um homem disposto a amar e ser amado também, e que de alguma maneira a vida o machucou e o feriu e ele já não tem mais essas relações. Eu gosto muito de pensar no que está por trás desse filme, no subtexto, o que aconteceu com esse homem, por que ele decidiu se tornar essa pessoa simples. No flerte que ele tem com essa atendente, eu fico com a sensação de que houve alguma ruptura de alguma mulher, porque a conversa que acontece no bar é sobre isso, é sobre por que as coisas não continuam da mesma maneira, alguém separou de alguém. O filme ele fica sempre, ele diz, mas não diz. Então, e é muito legal quando a gente, enquanto espectador, pode colocar histórias que a gente acha, né? Tudo isso é um achismo, né? Será que teve alguma filha? Será que esse homem perdeu essas pessoas? Será que o que aconteceu? Sabemos, né? Porque a irmã, a mãe dessa criança, vai buscar depois, né? Ele liga para ela, né? A gente vê que ele tá falando com ela no telefone. E quando ela busca, eles têm um momento lindíssimo, um abraço. É a primeira vez que a gente vê o Hirayama realmente desabar em choro. E tem um pai que está numa casa com Alzheimer, uma casa de idosos. Então, a gente não sabe muito bem o que levou o Hirayama a escolher. Inclusive, essa irmã tem um poder aquisitivo muito alto, vem num carro com motorista. Ou seja, esse homem tinha algum tipo de posse ou de possibilidade de ter algo financeiro que fosse maior do que ele possui ali no momento. Mas a gente não sabe, a gente fica realmente, como eu disse, tudo nas entrelinhas. Bom, e ao final do filme a gente tem um encontro aí do Hirayama com o ex-marido da mulher, que eu chamo, que eu acho que ele tem um flerte ali, que é essa dona do restaurante, e aí tem um dos momentos mais bonitos do filme. Esse homem, ele tá realmente muito magoado, né? Porque tem algo acontecendo com ele, uma doença, e aí eles têm uma conversa. Eu vou voltar nessas conversas, nesses diálogos. O filme, pra mim, assim, por que ele ganhou meu coração? É porque ele é uma ode a essa vida simples, a essa ideia de que nós podemos nos contentar com aquilo que é rotineiro, nos contentarmos com a natureza, sermos ativos e trabalharmos com esmero naquilo que a gente faz, mesmo que o que a gente faça seja limpar um banheiro, a gente pode fazer isso muito bem feito. O Hirayama também me mostra que as relações, apesar de serem às vezes com um sinal de cabeça ou um jogo da velha que ele mantém com alguém que ele nem vê, existe sim uma troca. E a troca pode ser muito significativa, desde que a gente esteja aberto a isso. E é legal falar disso porque tem uma mulher que almoça todos os dias perto dele, e por mais que ele tente ter uma cordialidade, ela não responde da mesma altura, assim como aquela mãe, é uma coisa meio fria, mas ainda assim, essa postura de olhar a vida de uma maneira íntegra, uma maneira que a gente realmente vive a vida, cuida das coisas, a gente encontra prazer em uma vida offline, uma vida que acontece no dia a dia, um prazer de ouvir uma bela música, que seja numa fita cassete, o prazer de ler um livro e entender a história, né? Entender o que acontece com o mundo e viver várias vidas através desses livros. A casa do Hirayama, ele é bem cuidada, você vê que é tudo limpo, é tudo organizado. E isso para mim mostra um homem saudável vivendo em um mundo que não é saudável. E é por isso que esse filme mexeu muito com o meu coração. Porque eu tenho buscado realmente ser esse tipo de homem, apesar de ter ideações e vontades muito maiores que a do Hirayama, mas vem quase como um tapa na cara dizendo, tá vendo? É possível ter prazer, é possível ter contentamento, mesmo que o sucesso não venha, mesmo que o dinheiro não venha, mesmo que as grandes posses não venham, porque existe sim prazer nas pequenas coisas.
o Emicida chamou das pequenas alegrias da vida adulta. E eu concordo. E esse filme realmente é belíssimo para mim. Já tá no meu hall de filmes favoritos, filmes para indicar, tanto que eu tô fazendo esse episódio sobre Dias Perfeitos. E voltando à ideia de falar a respeito de filmes, como eu disse no último episódio, que eu gostaria de fazer os reviews e começar com esse belíssimo filme chamado Dias Perfeitos. E de fato, assim, o filme beira a perfeição. E os dias do Hirayama, eles também são quase perfeitos, né? A gente tem um momento em que tem uma música que vai falar sobre o dia perfeito encaixa muito. É lindo, é lindo, é lindo. Agora, eu também aprendi algumas coisas com esse filme. E agora eu quero trabalhar aqui 3 coisas que chamaram a minha atenção e que pode ajudar a nossa saúde mental e a nossa saúde de maneira geral. E eu espero que você, ao assistir o filme, consiga enxergar também alguma dessas coisas. A primeira coisa é a atenção plena, ou a mindfulness. O Hirayama, de fato, ele faz tudo com uma atenção plena. Ele está plenamente atento a tudo que acontece, ao clima, ao farfalhar das folhas na rua, que é o seu despertador diário, as copas das árvores que se movem e cada foto que ele tira tem ali uma foto diferente. Ele está muito atento ao choro de uma criança, aos detalhes da sujeira do respingo da urina de alguém que ficou invisível, mas que com o espelho ele pode limpar. Essa ideia da atenção plena, ela já está super difundida como uma das grandes inovações científicas, ou seja, a meditação como ferramenta para a gente viver melhor. E agora eu volto a dizer, a gente passa o tempo todo desatento. Aliás, o que é que rouba a nossa atenção? Hoje, as redes sociais, elas querem a nossa atenção, elas sugam a nossa atenção. Nós somos o produto. Sendo que a vida, as folhas, a natureza, as cores do céu, a chuva, as relações, tudo isso exige atenção e atenção plena. E uma vez que nós podemos dar atenção e atenção plena a essas coisas, a qualidade da nossa vida melhora. Imagine a qualidade da vida das pessoas que estão ao nosso redor. A sobrinha dele, quando ela tá com ele, você vê o quanto que ela enriquece a sua vida. A gente descobre em certo momento que essa menina tá com ansiedade, porque ela vai ler um livro e tem um personagem que ela fala, eu entendo perfeitamente esse personagem. Depois o Hirayama vai ler esse livro e aí uma mulher fala pra ele, olha, ela entende tudo de ansiedade. Então a gente vê que essa menina fugiu de casa porque ela tá com um problema gravíssimo ali com a mãe, uma ansiedade. E o Hirayama, pelo fato de dar atenção pra ela, leva ela pra trabalhar, pra limpar banheiro, faz com que essa menina tenha um respiro de vida mesmo em meio ao caos. Inclusive, num diálogo com ela que eu vejo o quanto o Hirayama pratica a atenção plena. Eles param, né, em certo momento, num rio, e aí ela pergunta, será que deságua no mar? E aí ele fala, creio que sim. E ela fala, você quer ir até lá? Aí ele fala, da próxima vez. E aí ela pergunta, e quando é a próxima vez? Ele fala, da próxima vez é da próxima vez. O agora é agora. E isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Muitas, muitas coisas que a gente quer fazer, a gente fica sempre pensando da próxima vez. E a gente não desfruta o agora. E aí, diante daquele rio, daquela bela paisagem de Tóquio, é isso que eu entendi. É que ele pode desfrutar o agora. E de uma próxima vez a gente vai até lá. E quantas coisas na sua vida você não está pensando, mas da próxima vez que eu vier eu desfruto isso. A próxima coisa que eu comprar, quando eu for, quando acontecer isso, eu sou feliz. O agora é agora. E isso me lembra muito da atenção plena, de estar presente aqui no agora. Exige que a gente pare, exige que a gente se discipline a desconectar, a ouvir a respiração, a ouvir os pássaros, a ouvir o farfalhar das folhas. Então eu te desafio a viver com mais atenção plena. Que Dias Perfeitos te ajude a viver com atenção plena. Segunda coisa, que eu já disse e volto a dizer, é o contentamento no simples. Nós temos aqui o tempo todo, pessoas dizendo pra você como você ter uma melhor performance, como ganhar mais dinheiro, como ser isso, como ser mais bonito, como viver mais, como fazer aquilo, como fazer não sei o que lá, como ter, como... é tanta coisa que a gente tem burnout, a gente tem estresse, a gente tem ansiedade,
a gente tem depressão, a gente tem frustração, a gente tem comparação o tempo todo. Sendo que a vida é tão simples, sendo que a gente pode encontrar real alegria e contentamento em coisas simples. Como eu já disse, é, é desfrutar de estar com alguém, é desfrutar de comer uma refeição gostosa ou beber uma bebida gostosa. O contentamento no simples é você não ter coisas, mas ser alguém de fato significativo. E essa ideia do sucesso que hoje a gente está o tempo todo, tem que ser famoso, tem que bombar no Instagram, o meu podcast tem que ser o melhor, as pessoas têm que ver que eu sou o cara, não sei o que, eu tenho que. Essa ideia da performance ela vai nos esmagando. E a gente tem, né, um livro fantástico da Sociedade do Cansaço. Olha o tanto que essa ideia nos cansa de querer ser alguma coisa, de conquistar as coisas. Ela vai gerando uma sociedade doente, cansada. E o Dias Perfeitos vem mostrar exatamente o oposto, que o sucesso também habita as coisas simples. Eu me lembrei muito do meu avô assistindo esse filme, do meu avô e da minha avó, pai e mãe da minha mãe. O quanto eles desfrutavam. É... Puta, aí foi foda, velho. Falar do meu avô e da minha avó é foda, velho. Foi mal. O quanto que meu avô desfrutava de jogar uma partida de dama comigo, a minha avó desfrutava, sabe, de fazer um pão de queijo, de estar ali na mesa junto com ela. Eu lembro um dia que eu era adolescente. Eu entrei correndo aí, meu avô falou assim: por que você está fazendo as coisas tão rápido? Senta aqui, vamos ficar aqui conversando. E acho que é isso, é o contentamento no simples de desfrutar as coisas que a vida nos dá. E ela já nos deu, Deus já nos deu tanto. Desculpa se você não acredita em Deus, mas eu acredito que essa natureza, essa criação, acredite no que quiser. Poder contemplar um pôr do sol, contemplar a natureza, isso para mim, existe tanto contentamento aí. E aí tem tanta saúde mental. Gente, eu falo de psicologia com base em ciência. Com base em ciência. A ciência já disse que a contemplação da natureza nos traz uma melhor qualidade de vida. Desfrutar de um aterramento com o pé na areia, no gramado. É esse tipo de coisa que pode fazer com que a gente tenha qualidade de vida de fato. Pedalar uma bicicleta, hoje tudo é carro, moto, é rápido. Calma, dá para ir a pé, caminhar. Engraçado, o Japão tem as zonas azuis, né? Várias cidades do Japão, as pessoas vivem por mais de 100 anos justamente porque elas caminham, cara. Não é só isso, obviamente, mas é uma das coisas que faz com que eles vivam bastante. Então eu vejo que Dias Perfeitos nos traz um resgate disso, assim, de viver uma vida simples e uma vida com contentamento, desfrutar o seu banho, desfrutar o seu banho. Hoje em dia a gente nem banho toma prestando atenção no banho, a gente coloca uma música, um vídeo, uma lição, uma aula, porque é produtividade. E não, calma, calma. Vale a pena perceber isso nesse filme. E o terceiro e último ponto, eu quero falar sobre as sombras. O filme de alguma maneira me mostrou que tem sombra. Nós temos sombras. Nem tudo é perfeito. Aliás, a perfeição está em termos sombras. Em termos algo em nós que a gente não quer mostrar para o mundo também. Em tentar escapar de sombras pesadas com algum outro estilo de vida. Que seja no contentamento do simples. Que seja dizendo não para tecnologias e um ritmo frenético. Porque as nossas sombras estão aqui. E por que esse filme me mostra que fala muito sobre sombra? Primeiro que aparece no primeiro sonho dele, sombra, a palavra. E segundo que o tempo todo a gente vê as sombras acontecendo nos seus sonhos e ele realmente na copa das árvores, ele na sombra das árvores, descansando. A sombra vai aparecendo ali. E a própria sombra do Hirayama, que a gente não entende, né? De novo, por que ele escolheu isso daí? Por que ele não vai ver o pai? Por que ele, de alguma maneira, percebe que está envelhecendo e que as coisas estão indo e ele é calado, ele se cala. Tem uma sombra ali, tem algo que ele não quer mostrar, tem algo que não está bem resolvido, essa é a sensação. E está tudo bem.
nós temos esse lado feio, essa sombra, né? O Jung trabalha muito essa ideia dessa sombra e eu trabalho muito na clínica. O que é a sombra que você tem que você não integrou, que você não puxou para perto? Você quer fazer igual o Peter Pan, cortar e deixar a sombra aprontar por aí? A sombra, a nossa sombra, ela acontece. E no final do filme, no último diálogo realmente significativo, o Hirayama, ele vai até o restaurante onde ele tem aquele flerte com aquela mulher e ele vê ela abraçada com um homem. E aí esse homem depois encontra o Hirayama e ele fala, você viu, né? E ela é minha ex-mulher. E agora eu tô com câncer, eu só queria vê-la. É só isso que eu queria, eu só queria vê-la mais uma vez, eu vou morrer. E aí, em certo momento, ele pergunta: será que a sombra fica mais escura quando ela se sobrepõe? E isso me pegou muito e me pôs a pensar. Será que a nossa sombra fica mais escura quando a gente sobrepõe ela? Quando a gente tenta escondê-la? Porque para mim me parece que sim, parece que ela fica mais escura e mais forte. Por isso que eu chamo para integração. E a resposta do Hirayama para isso é incrível. Porque ele não tá bem ali naquele momento, ele tá de alguma maneira impactado, ele gostava daquela mulher, ele vai beber, ele vai fumar, ele tenta dar uma resposta para essa sombra de uma maneira que nem tem a ver com ele. E de repente, quando ele ouve essa pergunta, ele fala: vamos testar? E aí ele tenta fazer com que a sombra dele e desse homem se sobreponham para ver se ela é mais escura ou não. E aí ele fala: vamos brincar de pega-pega de sombra. E eles começam a se divertir numa interação incrível. E aí isso trouxe uma paz no meu coração, porque eu sou um homem que está buscando fazer as pazes com a minha sombra o tempo todo, porque minha sombra está aqui. Ela aparece às vezes. Ela aparece quando eu me decepciono com alguém, eu tenho raiva. Ela aparece quando eu vejo injustiça e eu sinto vontade de ser violenta. Ela aparece em vários momentos. Ela aparece quando eu me indigno com a própria injustiça que eu acredito ter. Sabe, a minha sombra tá aqui com as minhas questões profundas de autoimagem, de frustração. E aí eu fico pensando, será que a resposta, ao invés de sobrepor sombra, não é brincar de pega-pega e dar risada? E falar, vem cá, sombra, tá tudo bem, você pode ficar aqui perto de mim. E eu acho que Dias Perfeitos trabalha isso. Inclusive, voltando, né, a gente vê que aquela mulher, quando ela fala que as coisas poderiam continuar iguais, ela está falando do seu próprio divórcio, é a sua própria sombra. O choro do Hirayama ao abraçar sua irmã é a sua sombra aparecendo de alguma maneira. A negativa dele ver o seu pai é a sua sombra. A sua sobrinha tem uma sombra ansiosa e ele traz ela para a luz, ele traz essa sombra para um lugar alegre da vida. Então, Dias Perfeitos me mostra que nós podemos sim trabalhar com a nossa sombra. E o sonho ali, muito freudiano, porque toda vez que ele sonha, vem as imagens, né? Ele realiza algumas coisas que ele teve no seu dia a dia, inclusive um encontro com uma garota, né, que é namoradinha do funcionário dele lá. Ele sonha com o seu olhar, com o seu olhar de sorriso, com o beijinho que ele toma no rosto. Então, a gente pode sim integrar nossas sombras. Isso nos torna mais saudáveis. Olha, se eu não te convenci a assistir esse filme até agora e você não tinha assistido ainda, vai lá assistir esse filme. Parabéns, Wim Wenders, você foi incrível. Aos atores envolvidos, incrível. E se você for para Tóquio, se você me ouve, estiver em Tóquio, me manda foto desses banheiros. Que incrível! The Tokyo Toilet é incrível. A gente poderia ter mais desses projetos de arquitetura, acho lindo. Mas é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse review, desse podcast. Espero trazer mais podcasts falando de filmes, séries e sempre trazendo um pouco de sabedoria aí para a gente viver melhor. Muito obrigado quem disse aí sobre o nome do podcast que eu perguntei no último episódio. Não sei se você me ouvir e ainda tiver. Eu vou pensar a respeito. Algumas pessoas disseram que seria legal ter um outro nome, algumas disseram que não. Bom, enquanto eu não decidi isso, vai seguir o meu nome, mas já inaugurei aqui trazer aí conteúdos que sejam diferentes. Quem sabe eu não trago alguém aqui um dia para a gente ter um papo também, ter encontros, né? Já que o Dias Perfeitos trabalha sobre encontros também, né? E eu sou fã dos encontros, encontros de almas. Fica para uma próxima aí, ou para um próximo filme a gente falar disso. Beleza? Um forte abraço, fica na paz. Lembra de me ajudar?
curtir, comentar, avaliar o podcast e mandar para o seu amigo, para sua amiga. Um beijão, até a próxima.